Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a 52ª aula do primeiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Geral e Inorgânica. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, acessa lá o nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Lá você encontra maiores informações sobre os 3 blocos de aula, o bloco 4, as dicas do amigo, links interessantes, orientações de estudos, verificações de aprendizagem e o principal, as nossas listas de exercícios que estão organizadas por bloco de aulas e por grupo de aulas. Você faz o download aí gratuitamente no conforto do celular, resolve as questões, confere as respostas com os nossos gabaritos e na sequência confere as nossas resoluções comentadas das listas na segunda fase do nosso projeto. Tudo isso para que você possa aprender química de um jeito completo, diferente e 100% gratuito, tudo bem? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa continuidade, terceira aula de cálculo estequiométrico, onde a gente vai tomar cuidado agora e vai calcular, vai trabalhar com a pureza. E sempre que eu falar em pureza, eu estou me referindo ao quê? Sempre que a gente falar em pureza, em pureza, a gente está se referindo aos reagentes, certo? Reagentes são puros ou impuros. Nunca é referência a produtos, sempre referência a reagentes, tudo bem? O conceito de pureza é um conceito bastante simples. Imagina o seguinte, ó, imagina que eu tenho aqui 1 tonelada de minério de ferro. É uma rocha gigantesca aqui, ó, de minério de ferro. Nessa rocha eu tenho várias substâncias, dentre elas eu tenho a substância que me interessa, que é o tal do Fe2O3, né, que é o óxido de ferro 3. E junto com o óxido de ferro 3 eu tenho um monte de outras substâncias. Quando eu for fazer uma reação, quando eu for adicionar esse minério de ferro, quando eu tentar fazer lá aquela reação, lembra? Fe2O3, lembra? Aquela reação de obtenção do ferro metálico, ó. Você já deve estar craque aqui nessa reação, certo ou não? Olha só que interessante. Quando eu for produzir isso aqui, eu vou ter que saber a quantidade de Fe2O3 que eu vou jogar. Mas eu não posso considerar 1 tonelada. Por quê? No meu minério de ferro, além de Fe2O3, eu tenho mais impureza que não vão participar. Ou seja, essa impureza não vai participar. E aí, quando a gente depara com uma coisa dessa, a gente nunca pode jogar aqui informações sobre o reagente todo. Porque esse meu reagente é um reagente impuro. Então a gente tem que, antes daqueles 7 passos, a gente tem que fazer um cálculo de pureza. Tudo bem? Antes ou depois. Vocês vão ver que tem casos que a gente faz antes, esses casos são show de bola, só que vai ter casos que a gente vai ter que fazer depois, tudo bem? Então espera um pouquinho aí. Imagina nessa situação aqui, ó, utilizando 1 tonelada de minério de ferro com 80% de Fe2O3, qual é a massa de ferro obtida? Então presta bastante atenção. Ele está te dando a massa do reagente impuro e ele está dizendo qual é a porcentagem de pureza que a substância que você vai utilizar na reação apresenta. Então ele está dizendo que daquela 1 tonelada, apenas 80% é minério de ferro. E toda vez que você for calcular, toda vez que você precisar calcular pureza, você vai seguir essa regra aqui, ó. Nunca se esqueça disso. Copia isso, põe letras garrafais, põe em post-it, porque olha só que simples. A massa do reagente impuro, ela vai sempre corresponder a 100%. Porque é o total que você está usando, certo ou não? Então a massa do reagente impuro é sempre 100%. E a massa do reagente puro, que é o que você vai usar na estequiometria, ou aquilo que você vai obter a partir da estequiometria, equivale à porcentagem do reagente na amostra. Vamos colocar isso em prática para cá? Então olha só. Quais informações ele está dando aqui pra gente? Ele está dando a massa do reagente impuro, que é 1 tonelada. Então eu vou colocar aqui, ó, 1000 quilos. Certo ou não? Ó, 1000 quilogramas, certo? Isso equivale a quantos por cento? Isso equivale a 100% sempre. Isso aqui não vai mudar nunca, tá certo? Olha só o que ele disse, que a pureza é 80%. Então a porcentagem do reagente na amostra é 80%.
E o que a gente vai calcular então? A gente vai descobrir qual é a massa do reagente se ele tivesse puro. É essa informação que eu vou colocar ou vou retirar do meu cálculo estequiométrico, tudo bem? Então esse nosso X aqui vai dar quanto? Nosso X vai ser 80 vezes 1000, olha lá, dividido por 100, não é verdade? Então você corta, você vai ter aqui um X igual a 800 kg. Então você vai ter 800 kg de Fe2O3, certo? Olha só que simples. Esse é o tipo de exercício mais bobinho que vai aparecer pra gente. É só a gente agora pegar essa massa e usar essa equação, a gente chega na quantidade de ferro obtida, tudo bem? Eu vou colocar aqui a equação então agora. Então olha lá, eu tenho Fe2O3 mais 3CO, formando 3CO2 mais 2Fe. O que a gente sabe? A gente sabe que 1 mol desse com 3 mol desse forma 3 mol desse com 2 mol desse. Olha só, todo mundo vai converter aqui para massa, então a gente vai transformar isso aqui para massa e aqui a gente vai transformar para massa também. Certo? 1 mol de Fe2O3 é 1 vezes 160 gramas. E 2 mol de ferro é 2 vezes 56 gramas. Agora olha só a jogada. Ele não está falando que daquela 1 tonelada, 800 quilos é Fe2O3. Então você vai colocar aqui 800 quilos e você vai obter quanto de ferro, vamos chamar aqui de Y, para não chamar 2 vezes de X. Professor, mas você usou grama, quilograma, fica tranquilo. Quando tudo for massa, você pode usar unidades de massa diferentes. Ó, aqui, ó, grama com grama, tudo bem, isso eu não posso mudar. Quilograma, como que eu vou obter o resultado aqui? Em quilograma também, certo? Na hora de cancelar as unidades vai me sobrar quilograma. Eu não posso fazer isso quando eu tenho uma relação em massa e uma relação em volume. Tudo bem? Agora, se for tudo em massa, você pode fazer isso à vontade. Agora, se você sentir mais tranquilidade, você coloca 800 vezes 10 a terceira grama. Tudo bem? Não tem problema nenhum, tá? Vamos resolver essa expressãozinha aqui, ó. Esse nosso y vai ser igual a 800 vezes 2 vezes 56, dividido aqui por 160, não é verdade? Aí o que a gente faz? A gente cancela aqui, ó, isso aqui vai dar 80. Tudo bem? Maravilha? Aí a gente cancela esse com esse, vai dar 10. E olha só que interessante, olha só como vai ser o nosso resultado aqui. 10 vezes 56 dá 560 gramas. Tudo bem? Olha só, gramas do que, né? Gramas de banana, de mexerica? Não, gramas de ferro. Tá certo ou não? Então esse foi o nosso primeiro exercício. Quando? Esse é o nosso primeiro exemplo. Quando o exercício te dá a massa do reagente impuro e a porcentagem do reagente na amostra. Você faz primeiro o cálculo da pureza, descobre a massa do reagente puro e joga essa massa na estequiometria. Tudo bem? Tranquilo? Agora a gente vai fazer mais 2 exercícios onde ele vai te dar essa massa aqui e vai te dar essa porcentagem e vai pedir para você descobrir esse. Certo ou não? Ou ele vai te dar essa massa e vai te dar essa massa aqui, vai te dar essas duas informações e você vai ter que descobrir isso aqui. Então agora a gente vai brincar com isso aqui. Primeiro exemplo, ele deu este e este, é o mais simples de todos. A partir dos próximos exemplos, a gente vai usar essa mesma ideia, só que tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá certo? Eu vou dar uma licencinha aqui para você copiar e eu já volto aí com uma lousa nova. Fala galera, voltamos agora com o segundo exemplo, onde a gente vai complicar mais a ideia aqui, ó. Vamos lá. Então, o que acontece? Ó, em uma aula de neutralização, um grupo de alunos usou 8 gramas de uma amostra que continha MgOH2. Então tinha MgOH2, mas tinha mais alguma coisa. Então isso aqui é a amostra impura, tudo bem? É o meu reagente impuro. Após a neutralização total com HCl, obteve-se 9,5 gramas de MgCl2, que é o sal formado nessa neutralização. Qual a pureza da amostra? Então veja bem, qual que é a grande dificuldade dos alunos nesses exercícios? É saber o que o exercício deu e o que ele está pedindo e como proceder. Então olha aqui, o que o exercício deu pra gente? Ele deu a massa do reagente impuro e ele deu a massa de produto formada. O que ele está perguntando?
qual é a porcentagem, né, a pureza qual é a pureza de quanto de MgOH2 tem na amostra. Então o exercício deu a massa do reagente impuro, a massa do produto formada e está pedindo a porcentagem de pureza. Com essas informações, como é que a gente procede? Então lembra na lousa anterior? Ele deu a massa do reagente impuro, ele deu a porcentagem e pediu a massa do produto formado. A gente fez o cálculo da pureza antes. Agora, como ele está dando a massa do reagente impuro e a massa do produto formado, eu vou ter que fazer o cálculo da pureza depois. Sempre que ele te der a massa de produto formada, você tem que fazer o cálculo estequiométrico normal. Aí você vai obter a massa de reagente que deveria ter sido usada e aí você consegue calcular a pureza. Quer ver só como a gente faz? Então, olha lá, ele deu a massa de produto formado, já joga aqui na equação. Qual é a equação disso aqui? É uma neutralização, né? É 2 de HCl mais MgOH2, né? Que é a nossa reação de neutralização, que vai formar MgCl2 mais duas águas, certo ou não? São duas águas aqui? São, né? Porque você tem 2Hs e 2OHs, duas águas, a equação está balanceada, certo? Vamos colocar o número de mol aqui, ó. Eu sei que 2 mol desse precisa de 1 mol desse, forma 1 mol desse e 2 mol desse aqui, certo ou não? Ele está dando massa do reagente e massa do produto. Então as conversões aqui, ó, na verdade ele está falando do MgOH2 e do MgCl2. Então aqui a gente vai transformar para massa em ambos os casos, ó. Transforma aqui para massa, transforma aqui para massa. Então vamos lá, o magnésio é 24, aqui é 17, 17 com 17 vai dar 34, 34 com 24, isso aqui vai dar 58. Então aqui a gente vai ter 58 gramas de MgOH2 estão para, aqui é 35,5 com 35,5 dá 71, com 24 vai dar 5, vai dar 95. Então aqui, ó, 95 gramas. Tudo bem? Olha só. Eu sei que para cada 58 gramas de MgOH2 eu vou produzir 95 gramas de MgCl2, certo? Isso tudo eu fiz aqui o basicão da estequiometria, aqueles 7 passos que eu já havia passado para vocês. Agora, eu posso colocar esse 8 gramas aqui? Por que eu não posso pôr esse 8 gramas? Porque esse 8 gramas é a massa do meu reagente impuro, ou seja, ele contém impurezas. Agora, que produziu MgCl2, eu já tenho certeza que produziu 9 gramas e meio. Então eu vou colocar aqui, ó, para produzir 9,5 gramas de MgCl2, quanto de MgOH2 eu precisaria? Então a gente vai fazer o cálculo disso aqui. Põe um número bem simples para a gente poder fazer a conta mais rápido, tudo bem? Ó, 58 vezes 9,5 dividido por 95. A gente sabe que aqui dá para simplificar e vai dar 10 aqui. E aí para a gente fazer essa conta é só pôr uma vírgula aqui. Então, qual é a massa de MgOH2 que eu precisaria? Eu precisaria de 5,8 gramas de MgOH2. Essa é a massa que efetivamente vai reagir. Então, daqueles 8 gramas que eu coloquei, reagiu só 5,8. E aí, se você voltar na primeira lousa, lembra aquela coisa grandona que tinha aqui? O que estava escrito aqui? Massa do reagente impuro. Então, agora a gente vai fazer o cálculo da pureza, tudo bem? Ó, cálculo da pureza. Olha só, cálculo da pureza. Como que era o cálculo da pureza? A massa do reagente impuro, que no caso aqui é 8 gramas, ó, 8 gramas, equivalia sempre a 100%, né? E aqui não estava escrito assim, massa do reagente puro, que é o que eu ia colocar ou que eu ia tirar da estequiometria. Olha só, quanto que eu tirei da estequiometria? 5,8 gramas. 5,8 gramas equivale a Y%. E aí a gente vai fazer essa conta aqui, ó. A gente vai ter 5,8 vezes 100 dividido por 8. Tá, aqui dá para simplificar um pouquinho, isso aqui vai ficar 50 e aqui vai ficar 4. E aí aqui continua dando para simplificar, né? Aqui vai ficar 25 e aqui vai ficar 2. E aí eu acho que não dá mais para simplificar. Então vamos tentar resolver essa conta aqui, ó. Eu vou ter 25 vezes 5,8, ó. 25 vezes 5,8, isso aqui vai dar 40. 8 aqui vai dar
vai dar 16 com 4 vai dar 20, mais 5 vezes 5, 25, 10 com 2, 12, então isso aqui vai dar 0, 5, 4, 1, uma casinha aqui, eu vou ter 145. Então aqui, ó, a gente vai ter 145 dividido por 2, então esse nosso y aqui, ó, esse nosso y vai dar 145 por 2, dá 72,5%. Então olha só, a pureza é de 72,5% de MgOH2 na amostra. Então desses 8 gramas aqui, ó, só 72,5% era MgOH2. Tudo bem? Então, quando o exercício te der a massa do reagente impuro e a massa do produto formado e te pede a porcentagem, você primeiro vai jogar na estequiometria, vai jogar a massa do produto formado aqui e vai descobrir quanto de reagente você precisaria. Essa quantidade de reagente é a quantidade de reagente que efetivamente reagiu. Você tem a quantidade total e a quantidade que efetivamente reagiu, você descobre a porcentagem. Tudo bem? Beleza? Copia esse exemplo que eu volto para o último exemplo, que é quando eu forneço a porcentagem e peço a massa do reagente impuro. Fala galera, voltamos agora para a nossa última lousa, onde eu forneço o último tipo de exercício que pode te cobrar pureza, tudo bem? Então olha lá, uma amostra contendo carbonato de cálcio com 80% de pureza, então ele está dizendo que nessa amostra tem 80% de carbonato de cálcio, né? Ela foi calcinada. Ao final do processo, o cara foi lá e verificou a massa de óxido de cálcio. Ele tinha 28 gramas. Ele quer saber qual é a massa do reagente impuro que foi usada. Ou seja, quanto que eu precisei jogar lá para poder obter esses 28 gramas? Quanto que eu precisei jogar do meu reagente impuro? Então, nesse exemplo, o exercício fornece a porcentagem da pureza, tudo bem? E fornece a massa do produto formado. Aqui a gente fala massa de produto formado, podia ser o volume também, tá? Não importa. Tá? Ele deu uma informação sobre o produto e deu a porcentagem de pureza. E ele está pedindo a massa do reagente impuro. Nesse caso, a gente também não pode fazer direto, calcular primeiro a pureza. O que a gente vai usar? Primeiro a massa do produto formado para a gente calcular a estequiometria da reação. Tudo bem? Então, qual é essa reação? Essa é uma reação bastante simples aqui, né? É a reação do carbonato de cálcio, né? Sofrendo decomposição e formando óxido de cálcio mais CO2. Vamos lá, vamos lembrar aqui como é que funcionava aqui, ó. Eu tinha que colocar o número de mol de cada um, ó, um mol desse e um mol desse. Vamos ver de quem que eles estão falando? Ele está falando, se é pureza, ele vai ter que falar do reagente, então ele está falando desse cara aqui, e ele está falando desse cara aqui. A pergunta dele é a massa de reagente formado, e ele te deu uma informação de massa de produto. Certo? A massa de reagente usado e a massa do produto. Tudo bem ou não? Então ele está transformando aqui massa para massa. Então vamos lá. 1 mol de carbonato de cálcio, olha aqui, é 16 vezes 3 dá 48, com 12, 60, com 40 vai dar 100 gramas. Então eu sei que cada 100 gramas de carbonato de cálcio equivale a 40 mais 16 a 56 gramas de óxido de cálcio, tudo bem? Ó, essas informações aqui tradicionais, já a gente está acostumado a usar elas, não é verdade? Então olha só agora aqui, ele deu a massa do produto, não deu? Então ele disse que formou 28 gramas desse cara aqui. Se formou 28 desse, quanto desse aqui você precisa? Ora, muito simples, né? Eu vou fazer esse cálculo aqui, ó. O nosso x vai ser igual a quem, ó? 100 vezes 28 dividido por 56, tá? Dividido por 56. Você sabe que você simplifica aqui, vai dar 2, simplifica aqui, o que vai acontecer? O seu x é igual a 50 gramas de carbonato de cálcio. Então veja bem, você descobriu quanto de carbonato de cálcio você usou. Você já descobriu agora a massa do reagente, a massa que efetivamente reagiu. Mas ele quer a massa do reagente impuro. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer agora o cálculo da pureza. E é nesse tipo de exercício que a maioria da galera erra. É exatamente nesse exemplo. Olha só que interessante. Como que era aquela nossa regra de 3? O que vinha aqui? A massa do reagente impuro. É o que você quer saber. Então o teu x vai estar aqui, ó.
A massa do reagente impuro equivale a 100% sempre. Lembra disso ou não? Vou chamar aqui de Y porque X já foi colocado. Então vamos lá. A massa do reagente impuro vale 100%, é o que você quer saber. Agora, os 80% que foram dados equivale a uma massa calculada. Qual foi a massa que você calculou? 50 gramas. Então esses 50 gramas não é 100%, porque isso aqui é o que efetivamente reagiu. E como você estava com reagente impuro, teve coisa que reagiu e teve coisa que não reagiu. O que efetivamente reagiu foi isso. Então agora você vai descobrir qual é a massa do reagente impuro. Aí é só você fazer esse cálculo aqui, ó. Vamos lá, vai dar 50 vezes 100 dividido por 80, certo? Aqui a gente pode cancelar isso aqui, e aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter 500, né? A gente vai ter 500 dividido por 8, certo? Então vamos fazer aqui no cantinho aqui, ó, 500 dividido por 8. Então aqui eu vou ter 6, né, que 6 vezes 8, 48, para 52, abaixo 0. Eu vou ter 2 aqui, que 2 vezes 8 dá 16, para 20 sobra 4, põe o 0 aqui a vírgula, aqui vai dar 5 e não sobra nada. Então esse nosso Y aqui, ou seja, a massa do nosso reagente impuro, vai ser igual a 62,5 gramas de reagente impuro. Olha só, de reagente impuro, porque você não sabe o que tem além do carbonato de cálcio, tá certo ou não? Então você vai ter que usar 62,5. Isso aqui é muito interessante, porque assim, eu tô dizendo, olha, eu quero obter aquele tanto lá, e eu sei que no reagente tem uma pureza X. Quanto que você vai ter que adicionar? Eu não posso adicionar só os 50 gramas, que é o que eu quero que reaja. Por que não? Porque se eu adicionar 50 gramas o negócio tem impureza, vai reagir menos. Então eu tenho que saber exatamente qual é a massa de reagente impuro que eu vou adicionar. Então aqui, ó, a gente já usou incógnita aqui, aqui e aqui. Ou seja, a gente já fez todos os tipos de exercício de pureza. Eu vou dar uma licencinha para você poder copiar. E eu volto para dizer que, infelizmente, mais uma aula aqui no nosso canal chegou ao final, aula de número 52, faltam apenas 2 aulas para a gente finalizar o bloco 1, a próxima aula a gente vai falar de rendimento e depois na última aula a gente fala de reagente em excesso, tudo bem? Se você chegou até aqui, por favor, clique no botão curtir aí, dê uma curtida nessa aula. Se essa aula foi importante para você, por favor, compartilhe com seus amigos aí nas suas redes sociais, ajude na divulgação do nosso canal. Se você ficou com alguma dúvida, tem sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, deixa um comentário aqui no YouTube ou envie um e-mail para mim aqui no quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com. É sempre um prazer receber e responder as suas dúvidas e questionamentos. Tudo bem? Então, se chegou até aqui, a única coisa que eu tenho a dizer a você é beijo, tchau!